A principal melhora da cafeína é a diminuição da percepção de esforço. Ou seja, você consegue ficar mais tempo batendo ali. Exatamente. E o problema da cafeína é a questão de você ter que ir aumentando as doses, porque ela vai saturando os receptores da adenosina. Essa parte de fadiga que você comentou ali dos hidrogênios e tal, aonde que entraria a cafeína? A cafeína, do ponto de vista ergogênico dela, a nível de melhora de performance física, não mental. E acho que, pelo que eu imagino, a resposta seja parecida. A cafeína, ela teria uma atuação periférica ou o efeito de melhora da performance dela é central? Mais central. A principal melhora da cafeína é a diminuição da percepção de esforço. Ou seja, você consegue ficar mais tempo batendo ali. Exatamente. Tem a melhora direta, né, da cafeína pelo aumento da adrenalina e tudo mais, você tem ali. Mas a melhora principal é a questão de percepção de esforço. Então, por isso que é muito comum a gente colocar cafeína para prova de endurance da metade para frente. Então, o cara chegou numa prova que ele vai fazer 2 horas de prova, eu prefiro colocar essa cafeína assim que ele começa a prova. Você vai começar a fazer a prova, você já toma cafeína, porque ela vai começar a fazer efeito de uns 25 minutos depois. Ou então, no meio da prova, né, faltando 1/3 para o final, você toma essa cafeína, teu metabolismo está um pouco mais rápido, você tem uma absorção melhor dela, para você chegar lá no final com uma percepção de esforço melhor. Esse é o efeito melhor dela. Aumento de força não tem efeito direto, pode ter efeito em questão de motivação, mas direto não tem. Você vai ver em comparação com creatina, por exemplo, a creatina tem um efeito direto. Você levanta o peso a mais porque tem mais produção de ATP, tem mais produção de energia. A creatina não é assim. E os resultados maiores são para endurance mesmo, justamente por isso. E a questão de dose de cafeína para outro ponto muito importante da cafeína, e a gente está falando de cafeína voltado para endurance também, a cafeína ela pode aumentar a sudorese, né, também pela questão da adrenalina e tudo mais, e a eliminação de líquidos, até pela urina. Diurética, né? Ela tem uma ação diurética ali. Diurética, como eu falei, elimina minerais. Então, se você está fazendo a suplementação de creatina, de cafeína em um esporte de endurance, você vai ter que cuidar do teu carboidrato, do sódio e potássio ali para manter esse equilíbrio, tá? Principalmente em provas mais longas. Quantidades. É muito individual, tá? Mas quando a gente fala de âmbito esportivo, é de 3 a 6 miligramas por quilo. Então você pega lá 80 quilos, né? Vezes 3, 240 miligramas, até 480 miligramas. Cara, é bastante, né? É bastante. 400 miligramas de cafeína, acho que me dá uma crise de ansiedade e fica uns 3 dias sem dormir. Exatamente. Aí que tá, e pessoas metabolizam diferente a cafeína. Tem aquelas pessoas que metabolizam de forma mais lenta. Então as pessoas ficam, cara, acordada, tipo, 10, 12 horas com aquela cafeína e passam mal. Tem gente que vomita, realmente. Isso é questão de enzima no fígado, CYP1, CYP2. Tá? Do jeito que elas fazem lá, muito a metabolização, mesmo. Genética, realmente. Tem gente que toma um café e fica doidão. Tem gente que toma 5 garrafas e não sente nada. Teoricamente, visivelmente, né? Claro que tem efeito central, mas eles não percebem. E o problema da cafeína é a questão de você ter que ir aumentando as doses, porque ela vai saturando os receptores da adenosina. Então, o que acontece? A cafeína, você toma a cafeína, ela vai lá e toma o lugar da adenosina. A adenosina é para deixar você relax, deixar você mais tranquilo. Então, ela toma esse lugar nos receptores da adenosina e você tem lá todo aquele benefício, tem uma liberação maior da adrenalina, tem mais a dopamina de forma indireta, tem liberação de dopamina, dá mais motivação, mais ação e tudo mais. Só que esses receptores, eles acabam saturando. O organismo é muito inteligente, ele vai começar a criar novos receptores para adenosina. Então você vai ter que aumentar a quantidade de cafeína para ficar igual você estava antes. E aí você vai chegar, se você tomar todos os dias, você vai chegar até 480 miligramas, por exemplo, tomando café. Só que a partir disso... Isso daria uns 5 xícaras grandes de café. Essa xicrinha de café aqui que a gente está tomando tem mais ou menos 75 miligramas de cafeína. É um café que é um café mais concentrado, 70, 75 miligramas. Então você teria que tomar 4 desse daqui, mais ou menos, para ter um efeito ergogênico, né? Tal.
tem pessoas que quer com menos. Né? A gente... no limite um pouco mais acima a gente tá exatamente. falando. Aí o que acontece? A pessoa começa a tomar o café e a cafeína todos os dias, receptor tudo saturado, vai precisar de cada vez mais e mais e mais doses, e vai chegar um determinado momento que ele vai tomar mais e ele vai começar a sentir mais colateral do que os benefícios. Todo mundo, cara, que é, entre aspas, viciado em café, sabe aquela sensação de você sentar, tá com o coração explodindo e você tá cansado pra caramba. Você já tomou muito café, só que você tá cansado. Já começou a ter mais efeito colateral do que os benefícios. Só que ainda tem receptor que tá atuando, cara. Teu coração você tá com taquicardia, você tá perdendo sono. Tá? Então a gente tem que fazer um reset disso, que é retirar a cafeína. Dá pra fazer um desmame ou você retira de uma vez. E tem colateral, né, cara? Tem colateral. Dor de cabeça, irritabilidade. Você tem abstinência. E você faz um washout de receptor? Imagino que sim, né? O neurônio ele tá toda hora sintetizando e ressintetizando. Sim. A galera acha muitas vezes... Quando a gente fala de dessensibilização de receptor até por antidepressivo ou medicamentos psiquiátricos, muitas pessoas acreditam que, e por drogas, etc., muitas pessoas acreditam que o receptor saiu da membrana ou houve um down regulation de receptor e nunca mais vai voltar. Na verdade, o neurônio é um organismo vivo. Ele está toda hora tirando e colocando e mensurando quanto que tem lá fora no ambiente extracelular e segundos mensageiros e proteínas quinases vão lá informar o material genético para produzir mais ou menos proteína. Então, no momento que você limpa o ambiente extracelular, imagino que dê para o neurônio ressensibilizar os receptores, né? Sim. Demora mais ou menos de 3 a 4 semanas para ter essa melhora. É bem rápido. Tempo. Eu acho que é rápido, cara. Considerando outras adaptações assim, os colaterais você sente na primeira semana, dor de cabeça e tal. O mais complicado do café, de diminuir café, é comportamental. É hábito. Cara, você faz tudo com café. Você levanta, café, faz... Eu vou sentar, trabalhar... cafezinho do lado. Eu percebo que muitas vezes eu tenho a necessidade de ter o café do meu lado. E muitas vezes o café esfria. Eu não tomo café. Esse daí foi isso. Exatamente. A gente começou a conversar. Não, tava gostoso ainda. Eu gosto de ter ele aqui. Entendeu? Tomando aos poucos, só que ele vai esfriando. Só que é muito mais comportamental, o hábito de ter, do que do efeito da cafeína. Às vezes dá para o cara substituir pelo descafeinado, por exemplo, que funciona. E fazer essa redução. E quando você for fazer a suplementação de cafeína, é 2, 3 vezes por semana. É isso, pré-treino, 2, 3 vezes por semana. Senão você acaba tendo tanto esse problema de saturação, quanto também uma dependência psicológica do suplemento. Eu tomo pré-treino nos treinos de perna e costas, cara. Eu evito tomar nos outros. Nos outros eu tento ir nos 2 cafezinhos de manhã. Exatamente. Tá bom. Porque senão, primeiro que o cara começa a parar de sentir o efeito de fato. E segundo que... dá aquela sensação que se não tomar pré-treino não dá pra treinar. Exatamente. E o cara vai... Cara, na minha época, era a época do Jack 3D. Você já ouviu falar do Jack 3D? Cara, não é um bagulho bizarro, cheio de... Cara, Jack 3D... É até proibido isso daí hoje, Jack 3D, na minha época, raiz, tinha anfetamina dentro. Era metilfetamina o nome. Treino com anfetamina. Não é anfetamina que nem a das drogas, mas era uma metilfetamina, realmente. Cara, eu tomei aquele negócio, você ficava perturbado, assim. Você ia treinar, você treinava, cara, o braço caía, assim, você ia fazendo, sabe? Você não tava nem aí. E a galera começou a usar, olha a galera, começou a usar isso em balada. Então os caras pegavam o Jack 3D, tomavam com Red Bull e começavam a tomar com uísque. Os caras ficavam alucinados. Isso a gente tá falando de 2007. Quem é mais antigo vai lembrar dessa época aí. O que aconteceu? A Anvisa já liberou. Eu lembro que eu ia comprar esse suplemento, chegava na loja de suplemento e tirava debaixo do balcão, assim, pra vender, porque era proibido. A Anvisa proibiu. Era proibido. Aí veio depois tinha de cafeína, não sei. Não lembro, cara, mas era tipo, não era muito. Porque eu sei que os pré-treinos americanos lá é permitido, né? Os caras tacar mais cafeína, né? Tem mais. Aí, sei lá, não era muito, mas tinha muita anfetamina, tinha um negócio doido lá. Daí eles proibiram, o Jack 3D fizeram outra formulação, daí não prestou mais porque tiraram a anfetamina, né? Daí... Estragou o rolê da galera. Exatamente. Mas tinha até pouco tempo. E tem outros suplementos, que nem esses Lipoblack, os originais realmente. Cara, eles são muito agressivos, assim, uma quantidade de estimulante muito, muito agressiva. E tem efeito termogênico leve, tem um efeito maior na diminuição do apetite, tá? Por ser um estimulante muito forte. Catecolamina. E na hora que o cara tira, né, tem um efeito rebote gigantesco. E tem gente que ama, tem gente que não vive sem
o Lipo 6.